Bom, vamos lá para uma aula de gráfico, interpretação e regras gerais. Então essa aula a gente vai falar o seguinte, né? Uma função matemática qualquer, ela pode ser representada por um plano cartesiano. E esse plano cartesiano vai ser chamado de gráfico dessa função, né? Esse plano cartesiano ele tem uma reta y, que é chamada sempre de ordenada, e tem uma reta x, que é chamada de abscissa, né? Então vai ser comum nos exercícios de física pedir para vocês a inclinação do gráfico, o que ela representa, qual o seu valor, né? Essa inclinação do gráfico sempre ela vai ser obtida pelo quociente de y sobre x. Y é a ordenada e x é a abscissa, nessa ordem, então sempre y sobre x. Coloquei aqui um exemplo só para mostrar como é que a gente faz isso. Então eu coloquei aqui um plano cartesiano, na ordenada eu tenho S em metros, que é espaço, e na abscissa eu tenho tempo em segundos. Se o exercício perguntasse para mim, o que a inclinação desse gráfico representa? Então a inclinação, para determinar, eu coloco ordenada sobre abscissa, então fica S sobre T, tá aqui, Y sobre X, o Y corresponde ao S e o X corresponde ao T. O que significa em física, que grandeza física é representada por S sobre T? Coloquei aqui duas grandezas físicas, velocidade e aceleração. A fórmula da velocidade todo mundo sabe que é espaço sobre tempo. A fórmula da aceleração é velocidade sobre tempo. Esse gráfico, a inclinação dele mostrou para nós que é S sobre T. S sobre T é velocidade. Então, se o exercício perguntasse o que a inclinação desse gráfico representa? A inclinação desse gráfico representa velocidade. Ok? Coloquei aqui um outro exemplo. Fiz um plano cartesiano. Na ordenada eu tenho velocidade em metros por segundo. Na abscissa eu tenho tempo medido em segundos. E aqui está a inclinação do gráfico. O exercício poderia perguntar o que essa inclinação representa. Então a inclinação eu sei que vai ser ordenada dividido pela abscissa. A ordenada é V e a abscissa é T. O que essa inclinação, o que esse gráfico representa? V sobre T, se eu for olhar minhas fórmulas, velocidade é espaço sobre tempo, então não é velocidade. Aceleração é velocidade sobre tempo. Ok, então esse gráfico corresponde à aceleração. O exercício pode perguntar também qual é o valor dessa aceleração. Então, para achar o valor dessa aceleração, é só dividir velocidade sobre tempo. É claro, aqui não dá para fazer porque não tem valores. Ainda no estudo de gráficos, ele pode perguntar sobre a área do gráfico, o que ela representa, qual o seu valor, né? Então, como a gente tinha lá na inclinação, que era ordenada dividido por abscissa, na área nós vamos ter o produto da ordenada pela abscissa, x vezes y, y vezes x, qualquer coisa assim, tá? Então, quando eu tenho o produto de x vezes y igual a uma grandeza física, a área do gráfico vai ser exatamente essa grandeza física que eu estou procurando. Para ficar mais claro, vamos olhar o exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um gráfico, né? Na ordenada eu coloquei velocidade e na abscissa eu coloquei tempo em segundos. Se eu for fazer o produto de y por x, onde y corresponde à velocidade e x corresponde ao tempo, então olha como vai ficar: velocidade vezes tempo. Velocidade vezes tempo é igual a qual grandeza física? Espaço. Mas de onde você conseguiu isso aí, Mauro? Que velocidade vezes tempo é espaço? A equação da velocidade é espaço sobre tempo. Se eu isolar o espaço dessa equação, olha que espaço, como é que fica? V vezes T. Então espaço é V vezes T. Olha lá no nosso gráfico, o produto do gráfico é V vezes T. Então, se eu encontrar a área desse gráfico, o que eu vou estar encontrando? O espaço percorrido pelo móvel no exercício, tá? Então, guardem isso.
a área do gráfico, que é o produto de x vezes y. Se for igual a uma grandeza física, você pode usar para calcular a área e encontrar a grandeza desejada. Vamos lá ver mais um exemplo. Coloquei aqui um gráfico agora, onde na ordenada eu tenho a aceleração em metros por segundo ao quadrado, e aqui na abscissa eu tenho tempo em segundos. Se eu for encontrar a área desse gráfico, eu vou fazer x vezes y, ou y vezes x, tanto faz, é um produto, onde y corresponde à aceleração, está aqui, e o x corresponde ao tempo. Que grandeza física corresponde ao produto de a vezes t? Olha lá nas fórmulas. Velocidade eu sei que é espaço sobre tempo, e o espaço eu sei que é v vezes t. Esse não serve para o nosso gráfico. Mas olhando para a segunda equação, eu tenho que a aceleração é velocidade sobre tempo. Se eu isolar aqui a velocidade, vai ficar igual a vezes t. Corresponde exatamente ao que eu quero para esse gráfico. Então, a vezes t é o valor da velocidade. Então, se eu encontrar um gráfico como esse e calcular a área desse gráfico, quem eu vou estar encontrando? A velocidade do móvel. Vamos lá para o primeiro exercício da página 79. Esboce, nos planos cartesianos fornecidos, os gráficos das funções a seguir, todas descritas no sistema internacional, para t maior ou igual a zero. Em seguida, identifique a curva obtida. Então ele quer saber o que significa, depois que eu fizer o gráfico, ele quer saber o que significa a inclinação do gráfico. Então vamos lá para o primeiro. O primeiro ele deu uma função, s igual a menos 30 mais 10t. Eu tenho o hábito de fazer dessa maneira, né? É uma maneira de fazer e não errar. Então a equação que foi dada no exercício é essa, s igual a menos 30 mais 10t. Então eu monto uma tabelinha com valores de s e de t, e para o t, que é a variável, eu coloco alguns valores. Como essa função é de primeiro grau, com 2 valores somente eu já consigo montar o gráfico, vai dar uma reta. Se a função é de segundo grau, fica um pouco mais difícil, né? Mas dá para fazer também. Então, mas eu coloquei aqui para o meu exercício, eu coloquei 5 valores para o t, né? De 0 até 4. O que eu vou fazer? Substitui esses valores de t na equação e acha o valor correspondente do s. Então, quando t é 0, o s é menos 30. Quando t é 1, o s é menos 20. Quando t é 2, o s é menos 10. Quando t é 3, é 0. E quando t é 4, o s é 10. Depois que eu fiz essa tabela, eu coloco esses valores lá no plano cartesiano. Olha lá, coloquei os valores da tabela no gráfico, né? Tempo 0, s menos 30. T1, S menos 20, T2 menos 10, T3 0 e T4 10, e tracei uma reta. O que corresponde a essa inclinação? A inclinação eu sei que é o quociente de y sobre x. O y é s e o x é t. S sobre t é velocidade. Tá? Se o exercício perguntasse qual o valor dessa inclinação, então o valor dessa inclinação, eu vou usar aqui o tempo 1 segundo. Né? 1 segundo. Vamos ver, 1 segundo ele está no menos 20. Onde ele começou? No menos 30. Em 1 segundo de menos 30 ele foi para o menos 20. Menos 30 foi para o menos 20. Quantos metros ele percorreu? De menos 30 para menos 20? 10. Aumentou 10 em 1 segundo. Então essa inclinação, que é a velocidade, ela tem um valor de 10 metros por segundo. Quando o gráfico é uma reta, dá para fazer isso. Se for curva, não vai dar para fazer isso. Tá? Vamos lá para o próximo. No B, ele deu uma equação V igual a 50 menos 25T. Fiz a mesma coisa. Construí uma tabelinha, valores para o V e valor para o T. T eu coloquei valores de 0 até 3 agora. Né? Então eu vou substituir esses valores que eu coloquei aqui na tabela, aqui, no lugar do T, e vou achar o correspondente V. Então, quando aqui for 0, o V vai dar 50. Quando aqui for 1, o V dá 25. Quando o T for 2, o V dá 0. E quando o T for 3, o V vai dar menos 25. Depois que eu construir a tabela, coloco os valores no plano cartesiano. Olha aí como ficou.
T0, o V50. T1, o V25. T2, o V0. T3, o V menos 25. Construí o plano cartesiano, tracei uma reta ligando os pontos. O que essa inclinação representa? Inclinação eu sei que é y sobre x. O y é v sobre t. V sobre t. O que isso mostra? Que grandeza física é essa daqui? V sobre t, que é a grandeza física que a inclinação está mostrando para nós, corresponde exatamente à aceleração. Então a inclinação desse gráfico corresponde à aceleração. Qual o valor dessa aceleração? Eu, como fiz no anterior, eu vou usar para 1 segundo. Então vou olhar aqui no gráfico 1 segundo. Em 1 segundo, qual o valor da velocidade? 25. Mas ele começou com quanto? Começou com 50. Então, em 1 segundo de 50 foi para 25. O que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu quanto? 25. Então eu coloquei aqui menos 25 em 1 segundo. Qual o valor da aceleração? Menos 25 metros por segundo ao quadrado. A gente observa que a velocidade está diminuindo, porque a aceleração é negativa, ele está uma frenagem. Na letra C, colocou uma equação do segundo grau. S igual a 9 menos 20t menos 4t ao quadrado. Faço do mesmo jeito que eu fiz os anteriores. Faço a tabelinha, S em função do t, coloco valores para o S. Eu vou colocar somente 2 valores aqui, porque o plano cartesiano que tem na apostila é muito pequeno. Não vai dar espaço para fazer, fica muito difícil representar lá no plano cartesiano. Então, quando o t vale 0, coloco nos dois aqui, ó. 20 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 ao quadrado vai dar 0, então sobrou 9. Quando o t vale 1, coloco 1 aqui e coloco 1 aqui. Então vai ficar 9 menos 24 menos 20 e menos 4. Então vai ficar 9 menos 24, que vai dar menos 15. Peguei os valores da tabela e coloco no plano cartesiano. Então olha lá como ficou. Quando o t vale 0, o espaço vale 9. Quando o t vale 1, o espaço vale menos 15. Como a função é do segundo grau, vai ter que ser uma curva, não pode ser reta. Função do segundo grau, o gráfico tem que ser curva. E o elemento t ao quadrado aqui indica a inclinação. Se ele for positivo, a curva é para cima, né? Se ele for negativo, a curva tem que ser para baixo. Então observe que a nossa curva ficou para baixo, né? Eu tenho aqui um gráfico que mostra uma inclinação x é y sobre x. O y é s e o x é t. S sobre t corresponde exatamente à velocidade. Então aqui eu tenho um gráfico de velocidade. O segundo exercício vai ser a tarefa dessa aula, né? Tem 2 itens aí, primeiro e segundo. O que vocês vão fazer? Vão dizer o que significa o sentido físico da inclinação, né? Então o primeiro aqui, o sentido físico vai ser S sobre t. O que S sobre t corresponde? Velocidade, aceleração, espaço, o que é? E qual o valor, né? Então para achar o valor você pega uma variação como eu fiz nos anteriores e calcula o valor disso aí, tá? E no segundo item, mesma coisa. Terceiro exercício. Nos gráficos a seguir, determine o sentido físico da área. Bom, o sentido físico da área eu sei que vai ser o produto de x vezes y ou y vezes x. E o exercício pede no item B o valor dessa área no Sistema Internacional de Unidades. Letra A. Sentido físico da área x vezes y, que vai ficar v vezes t, né? Coloquei x aqui, mas comecei com y. V vezes t, t vezes v, qualquer coisa assim. Então se for olhar nas equações, olha como eu tenho. Se eu pegar a equação da velocidade, é espaço sobre tempo. Se eu isolar o espaço aqui, como é que fica? V vezes t, que corresponde exatamente ao produto aí de x vezes y. Então esse gráfico aqui para nós, ele representa a grandeza física espaço. Então se eu calcular a área desse gráfico, eu vou ter o espaço percorrido. Letra B pede exatamente isso. Calcule a área do gráfico. Eu vejo que aqui eu tenho um trapézio, né? Um trapézio. Como é que eu vou calcular essa área? Base maior, que é 6,
mais base menor, que é essa pequenininha aqui de cima, que ela vai de 3 até 5, então ela mede 2, então base maior 6, mais base menor 2, vezes a altura, que é 30, e divide por 2, base maior mais base menor, divide por 2, vezes a altura. Olha lá o item B, base maior 6, base menor 2, somei as duas, deu 8, divide por 2, 4, 4 vezes 30, a área do gráfico, que corresponde ao espaço percorrido, é de 120 metros no Sistema Internacional de Unidades. Vamos lá para o próximo item. Tem mais um gráfico aí agora, é um gráfico onde na ordenada tem aceleração em função do tempo, né? A área vai ser o produto de y vezes x ou x vezes y, que é a vezes t. O que significa a vezes t? Que grandeza física é essa? Então olha lá, aceleração é velocidade sobre tempo. Se eu isolar a velocidade aqui, fica a vezes t, que é exatamente o que tem aqui, ó, a vezes t. Então a área desse gráfico corresponde à velocidade do móvel. Então se eu calcular a área, eu vou ter a velocidade percorrida por ele, ou a variação de velocidade, depende do que o exercício está pedindo. Então vamos lá no item B, calcular essa velocidade. Que figura nós temos aqui? Tem aqui na parte de baixo um triângulo, tá vendo? Um triângulo aqui, ó. E tem na parte de cima um triângulo um pouco maior. Detalhe, o que está abaixo tem que ser negativo, o que está acima do eixo X tem que ser positivo. O triângulo menor, faço base vezes a altura sobre 2. A base dele é 1, a altura ele vai de 0 até menos 10, então é menos 10 sobre 2, que vai dar uma área de menos 5. O triângulo maior tem uma base de 2, que ele foi de 1 até 3, até 2. A altura dele é 15, então eu faço 2 vezes 15, base vezes a altura, dividido por 2. Posso cortar aqui, ó, sobrou 15. Qual vai ser a velocidade do móvel, então? Soma os dois. Menos 5 mais 15, esse móvel tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Finalizamos essa aula. Até a próxima.